Nós vamos falar um tema interessante aqui hoje, que é uma viagem chamada vida. Eu me perguntei certo dia, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual que é a minha missão aqui? Por que estou aqui? Para tal, quando eu nasci, para eu nascer, para todos nós nascermos, para eu me formar médico, eu passei pelo jardim da infância, pelo prézinho, pelo jardim da infância, depois o grupo escolar, da quinta, oitava série, o colegial e depois a faculdade. Da mesma forma, nós nos preparamos também no plano espiritual para nós nos reencarnarmos. E a doutrina espírita nos mostra o porquê e os como das coisas. E nós não estamos aqui por acaso. Existe uma lei, as leis do universo, elas são naturais e não mudam. E nós temos uma lei de causa e efeito. Essa preparação, primeiramente, nós estamos numa sala de aula como essa, recebendo instruções para nos encarnarmos. Você vai nascer em tal lar, seu pai vai ser esse aqui, sua mãe, você vai ter esse irmão, aquele sobrinho, e nós vamos descrevendo isso aqui agora. Por enquanto nós estamos numa sala como essa, estudando, nos preparando, para que tenhamos condições de reencarnar. A doutrina espírita nos ensina que antes de nascer, quando aceitamos as provas e expiações que vamos passar aqui na Terra, nos preparamos para uma nova encarnação. Viver a experiência humana, vivenciar pactos entre consciências amigas, colegas na tarefa da evolução. Cada um de nós seleciona através do livre-arbítrio as experiências que desejamos viver nesta encarnação. O aprendizado que vamos ter, pois as leis que regem o nosso universo são naturais e imutáveis, e a estas leis tudo está sujeito. É através do nosso estudo, raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra as nossas imperfeições e maus hábitos, é que o nosso espírito se esclarece e alcança uma maior evolução. Certos então do que nos cabe fazer, devemos procurar fazer com que a luz se faça em nosso espírito, ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. E tenhamos então consciência das nossas imperfeições e maus hábitos que nós trouxemos de reencarnações precedentes. A lei de causa e efeito, ela é uma lei perfeita. Deus não é vingativo, Ele não cobra nada da gente. Deus não persegue as pessoas. Deus é amor, Deus é paz, Deus é perdão. Mas Ele nos educa. Como que Ele nos educa? Através dos sofrimentos, das doenças, das más formações que as crianças nascem, das doenças que nascem. Ele nos educa para combatermos o nosso orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. É através então do nosso desapego, da solidão, da indiferença, na angústia da traição, na pobreza material ou na riqueza, que nos afasta de Deus e nos fascina. Nós vamos ter relacionamentos, ter uma esposa difícil,
um marido incompreensível, um filho problema, um parente que não nos é simpático, viver a deficiência, nascer um lar desajustado para cumprir os desígnios de Deus, ou num país onde uma situação complexa, experimentar a humildade de se deixar cuidar ou de cuidar dos outros, como se escolhe as matérias para se matricular na faculdade, onde vamos concretizar nossas missões, engenheiros, advogados, médicos, administradores, etc. Executar assim cada um o seu papel na sociedade, demonstrando as lições do amor, sabedoria, paciência, tolerância, prudência, nos instruir mais e servir melhor, amar e perdoar. Isso, o que quer dizer com isso? Que nós vamos estar aqui na Terra para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Nós não trouxemos apenas os conhecimentos que adquirimos em encarnações precedentes e vamos melhorar os nossos conhecimentos agora, nos lapidando, procurando através do nosso livre-arbítrio melhorar os nossos sentimentos, sermos pessoas melhores do que fomos. E nós assumimos esses compromissos. Nós estamos conscientes, estamos cientes de cada uma das nossas missões. É aquele primo insolente, aquela pessoa que dá azia no pacote de bicarbonato. Não tolero aquele sujeito, não tolero aquela pessoa. Meu cunhado é um prego no sapato. Nossa, meu vizinho é um cara insolente, uma música alta. Isso é que nós precisamos de testar a nossa tolerância, a nossa paciência e a nossa fé em Deus. Eu não vou abraçar um primo que eu não tenho a mesma simpatia que eu tenho pelo outro, mas eu vou cumprimentá-lo com educação, que é uma oportunidade que eu tenho de convívio. Mas hoje, no mundo que nós estamos vivendo, infelizmente, esse negocinho aqui, ó, está destruindo tudo. Celular. Por que está destruindo? Eu vi uma propaganda aqui num carro, que o carro, você chega, fala com ele, ele abre a porta, ele fecha, o meu endereço é tal, número tal, ele vai te levar na sua casa. Você não vai pôr a mão no volante. Você pode virar de costas, ficar conversando com o passageiro de trás. Muito bom para a mulher, porque ele, na hora que você vai estacionar, a vaga é incompatível. Aí vai numa frente, aí ali vaga compatível. As rodas viram assim, vai assim. Uma beleza para você fazer valer. Para a mulher é ótimo. Para alguns homens também não. Então, essa tecnologia que nós estamos vivendo hoje, falo uma outra coisa para vocês. Na NASA, tem cientistas que estão estudando a morte da morte há 30 anos. Através de quê? Da engenharia genética, através da biotecnologia, da nanotecnologia, das células-tronco, da engenharia genética, em que pode ir lá pegar um pedacinho do cromossomo, tirar e colocar o que é perfeito, e nós vamos poder viver 100, 120, 180, 200 anos. Dentro em breve vai ser possível, mas com a mesma vitalidade que nós tínhamos 30, 40, 20. Porque o coração está ruim, vai lá e injeta um negócio lá, uma célula tronco, uma coisa lá, ele revitaliza. Nós vamos ter isso aqui. Mas nós estamos perdendo o convívio, o contato,
a intolerância, a impaciência, a imprudência cada dia maior. As pessoas perderam o amor uns pelos outros, e isso nós estamos perdendo tempo aqui na terra. Devemos então renunciar aos mais nocivos impulsos do ego. A gente vê muitas vezes discussões desnecessárias, confusões. Você sabe com quem você está falando? Então é porque o ego está lá aguçado. Coisas materiais nos são emprestadas. Nós não possuímos nada. Nós somos usufrutuários e não proprietários. Não somos donos nem do próprio corpo. Terminamos o nosso curso preparatório para a nossa encarnação. Então nós chegamos num ponto lá no plano espiritual em que nós passamos por um curso preparatório. Você está de acordo com isso? Você concorda com isso? Você tem certeza que você quer passar por todas essas dificuldades, por todos esses sofrimentos, por todas essas privações? Porque nós também vamos ter a consciência de que nós, numa outra encarnação, abusamos do dinheiro, abusamos da fama, abusamos de muitas coisas. E vem aí a lei da causa e o efeito, que nós estamos aqui para resgatar débitos pretéritos e nosso aprimoramento moral. E aquela criança que morre em tenra idade é aquela prova para os pais. O que eles fizeram, o porquê daquilo, tudo tem uma razão de ser. Cientes, conscientes, bem informados de nossa missão entre os humanos, estamos preparados para nascer e nascemos. É um momento traumático para o espírito, pois no momento do nascimento, o choro forte e copioso. Por quê? Porque alguém tem a noção? Por que a criança chora quando nasce? Quem pode falar? Quem é? Pode falar o que quiser. Ué. A criança chora quando nasce, não é porque vai expandir o pulmão, não é nada disso, não. Tem essa parte fisiológica, claro, que é para a criança chora, abre as vias respiratórias, vai respirar, vai ficar vermelhinho, vai oxigenar o cérebro, tem isso aí também, claro. Mas o mais importante, que ele chora quando nasce, no livro dos Espíritos é isso lá. Ele saiu da liberdade e entrou na escravidão do corpo, por isso ele chora. Não é o medo, é porque ele tem a consciência do que ele vai passar. Ele tem a consciência, ele sabe do que ele vai passar. Deixou a liberdade no plano espiritual e entrou para o cárcere material, o corpo humano, por isso que chora copiosamente. É necessário ter coragem para vir à Terra. Então é o momento do nascimento que todo mundo, ai que gracinha, ele chorou, que beleza e tal, que maravilha. Pererê, parará, tá certo. Ele chorou, ele está feliz, todo mundo fica feliz, ele a criança chorando. Porque nós também, olha como é a grandiosidade de Deus. Lá em cima, antes de nascermos, nós tínhamos toda a programação, todo o caminho que nós vamos passar aqui na Terra. Mas nós esquecemos. Estamos então entre os humanos. Estamos entre os vivos, chegamos com todos os compromissos assumidos, esquecidos, que eu acabei de falar. Nós esquecemos do que nós assumimos. Está aí a grandiosidade de Deus.
não tem cartas marcadas, não tem privilégios. Se a pessoa pediu a prova da riqueza, é que ele tem que saber usar aquela riqueza. Outros pediram a prova da pobreza, porque em outras encarnações ele abusou do dinheiro, aquela opulência, a que a gente vê nas redes sociais, os influencers, né? Quem que não quer comprar um carro desse, que estaciona desse jeito, que vai ali, você nem precisa dirigir, você pode ler o jornal assim, ler o celular, olha que beleza, você está dirigindo no celular, olhando o celular assim, tem um Wi-Fi, tem um negocinho assim no ar, no teto solar, tem a célula fotoelétrica, enquanto o carro está no sol, ele capta a energia do sol e o ar-condicionado fica ligado, o carro fica fresquinho. Quem que não quer uma coisa dessa? Lógico, 650 mil, mas é para poucos. Mas aí é que surgem as frustrações. É que eu estou preparando uma outra palestra, Zé, sobre a depressão e a doutrina espírita. Isso está acabando com todos nós. A angústia que surge. Porque quem é que não quer ter um Lamborghini, uma Ferrari na sala, uma moto Harley Davidson de 1.200 cilindradas, para você ter o carro, para você ter aquele trem ali. Então surgem, o mundo material é ilusório, e surgem as frustrações. E é onde o livre-arbítrio que nós temos, que as nossas escolhas, que muitas vezes fazemos as escolhas erradas, que nós vamos dar com os burros na água. O rio não remonta à fonte. Nós também não regredimos. Por exemplo, eu reencarnar num cachorro, não. Nós não regredimos. Mas nós podemos criar mais dívidas nessa encarnação e ter que voltar numa outra para resgatar esses débitos. Então nós temos que aprimorar. Não tem cartas marcadas, cumprir provas e expiações, tendo em mente o acordo firmado antes do nascimento, trazer amor, compreensão, bondade, renúncia e outras virtudes adquiridas em reencarnações passadas, e ou as dívidas ou débitos adquiridos em reencarnações passadas. Algumas dessas almas são irmãos, a família, a esposa, gente tão próxima que muitas vezes nos machucam e nos parecem alheias. Você vê assim as pessoas hoje machucam, falam coisas que não... Meu Deus, meu filho falar um negócio desse para mim, minha filha falar uma coisa dessa, a minha irmã falar uma coisa dessa, o meu tio falar uma coisa dessa, o primo, o que lá, a família todas ali. Então, são provas pelas quais nós temos que passar. Temos os colegas de escola, faculdade, vizinhos, amigos, primeiros amores. Os colegas de trabalho são experiências materiais que põem muitas vezes em teste o nosso amor próprio. Mas o orgulho e a vaidade, por outro lado, retarda a nossa evolução. É uma chaga que nós temos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Conforme assumimos antes de nascer, encontramos já adultos, por acaso, pessoas que nunca tínhamos visto e temos uma afinidade que não tem explicação. Isso aqui, eu vivi isso aqui. Tinha um professor de estrabismo, lá em Belo Horizonte. Ele é de origem espanhola. Nós terminamos uma cirurgia na Santa Casa de um estrabismo de uma criança
que era filha de um soldado da Polícia Militar. E esse professor, ele era capitão da Polícia Militar. Ô Nilo, vamos fazer uma cirurgia na criança? Vamos? Então tá. Quando foi umas 7h30 da noite, nós terminamos. Vamos ali no boteco, ali na Rua dos Autônicos, com a Avenida Alfredo Balena. Tem um boteco lá até hoje. Vamos lá comer um sanduíche? Vamos. Sentamos lá. Chegou um camarada lá, um cheiro fedido, ruim, cheiro horrível. Ô moço, dá um sanduíche para nós. Dá um sanduíche para mim, por favor. Senta aqui. Cara, você vai... O meu professor, como é que você vai pôr esse cara fedido? Ele, não, calma, senta aí. Dá um sanduíche aqui para ele, o que você quer beber? Mate couro. Então deu um mate couro lá em Belo Horizonte, tem mate couro, não sei se aqui tem. Aí o camarada começou a comer aquilo numa voracidade assim, num instantinho ele engoliu o sanduíche e tomou o refrigerante. E de repente ele começa a conversar em espanhol com o meu professor. E aquele cheiro ruim foi dissipando. Surgiu um perfume que o cara olhou assim para mim e disse assim, rapaz, esse cheiro é do perfume do meu pai. E aí o cara começou a falar, conversando 40 minutos. Eu nasci em tal lugar na Espanha, tararé, conheceu, falando, mas isso era meu tio. Conheceu, mas era minha tia, era meu parente, eu conheci, eu trabalhei com eles e tal. Aí, depois daquele tempo, nós viramos o rosto assim para olhar lá no fundo do boteco, tinha caído um troço lá, olhando para cá, o cara sumiu, virou amiga, sumiu, desapareceu. E ele falou, rapaz, eu tive uma afinidade com esse homem, com esse cara, que eu nunca tive com ninguém. Eu falei, foi seu pai numa outra encarnação. Até o perfume era igual. E era um cara fedido. Então é isso, que nós encontramos pessoas, você bate um papo assim, parece que você já conhece aquela pessoa há muito tempo, mas você conhece realmente. Você já vai em algum lugar, nossa, eu já vim aqui, ué, eu conheço isso aqui. Você já esteve ali, você já morou lá, você já viveu ali. Em outras encarnações passadas, por trás de cada caso se desce um plano que não percebemos, com alguns mal relacionamos. Muitas vezes encontramos pessoas que nos parecem que a conhecemos há muito tempo e temos uma grande simpatia. Com tais pessoas pode estar ali um pai, uma mãe, um irmão carnal de outra encarnação. Passamos então por situações em que um médico desconhecido nos atende num acidente, nos ajuda, nos dá atenção e carinho naquele momento difícil. Convivemos com vizinhos difíceis, insolentes, inconvenientes, mas que nos ensinam a ser tolerantes, pacientes, prudentes. Temos na longa viagem um parente que detestamos, está aí a bondade de Deus, saber conviver com ele. É um teste para a nossa tolerância, para a nossa paciência, aquele vizinho que põe uma música alta, que põe o galo para cantar de madrugada, entendeu? Então é tudo isso, o cachorro que late. E assim resgatamos nossos débitos pretéritos. Nada é casual em nossas vidas. O acaso não existe. Tudo tem uma razão de ser. As doenças que nos afetam, as dores, as perdas, fazem parte de nosso processo evolutivo. Muitas vezes questionamos, por que eu? Eu já tive um caso de uma pessoa, mas por que aconteceu isso comigo? Por que eu fui ter um filho assim? Tem uma razão de ser. O que aconteceu? Por quê? Tudo tem uma causa e efeito. Meu filho é autista, o outro é assim, o outro é assado, o outro é desse jeito, tem doença, síndrome de Down.
tudo tem a sua causa e efeito. Presta atenção nessas leis, porque as leis que regem o universo, elas são naturais e imutáveis. Nós aprendemos isso antes de encarnar. Por que acontece isso comigo? Deus tem os seus propósitos, somente Ele sabe o porquê. Nessas ocasiões temos as provas e sofrimentos, tudo de acordo com a permissão de Deus, teste de nossa fé. Os papéis são distribuídos sem script. Um é médico, outro é lixeiro, outro é advogado, outro é engenheiro, o outro é veterinário, o outro é marceneiro, o cara é pintor, é pedreiro. Cada um tem a sua função aqui na Terra. Cada um tem a sua missão. Cada um tem a sua importância. Cada um tem o seu desígnio. Tudo improvisado, sem lembranças do que combinamos. Cada um de nós com a sua individualidade, com a liberdade de escolha, que é o nosso livre-arbítrio. Então nós temos que saber escolher as boas sementes. Porque se nós plantarmos trigo, vamos colher trigo. Se plantarmos joio, vamos colher joio. Se plantarmos vento, vamos colher tempestades. Mas se plantarmos amor, vamos colher serenidade. Onde construímos a nossa narrativa e ações, aprendendo a cada dia novos desafios, onde as responsabilidades e provas, cada dia mais difíceis, perguntamos: por que esse companheiro exigente e arrogante, crítico e perfeccionista, sem respeito muitas vezes, nos sentimos fracos para enfrentar tais obstáculos? Tentamos desistir, mas não. O que devemos fazer? Ter a sabedoria da água, contornar os obstáculos e seguir adiante. O difícil é saber o que e o porquê a que viemos para resolver com cada pessoa que convivemos. Cada um de nós está aqui, não é por acaso não. É para resolver as nossas querelas anteriores. Então eu, por exemplo, tem hora que a gente tem que ter paciência. O silêncio, a paz que você procura está no silêncio que você não faz. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. O que é que eu vou discutir? Vou brigar para quê? Não vale a pena. Mas a nossa alma tem consciência de tudo isto. Surgem durante a nossa jornada situações que temos, mas muitas vezes não damos crédito a elas e nos damos mal, porque as nossas intuições não vai fazer isso que não vai dar certo, não, você vai fazer e dá errado. Então nossas intuições são os espíritos que nos orientam: olha, faça isso, faça aquilo, não vai para esse caminho, vá pelo outro. Nossa Senhora, mas que trânsito engarrafou, vamos agradecer a Deus, tudo tem um propósito. Se teve um problema ali na frente, é porque talvez se eu não tivesse tido, ele seria comigo. Então nós temos que ter gratidão a tudo na nossa vida e a todo momento. E nos damos mal muitas vezes. Às vezes as intuições nos mostram que devemos aceitar e permanecer em um ou tal grupo, suportar as provas que concordamos, seguir adiante. Deus nos dá a semente, a escolha livre, escolher as melhores, pois a colheita é obrigatória. Por isso, enquanto estivermos neste uniforme de carne, que é o nosso corpo, viemos aqui em busca de aprimoramento moral e espiritual. A nossa consciência é o nosso juízo. A causa dos conflitos entre as pessoas e nações
Não é a distinção e a definição entre o bem e o mal, o certo e o errado. Todos nós temos a consciência disso. Mas o embate entre o conhecimento e a ignorância é que causa os conflitos. Nós estamos passando por uma situação dessa. Os conflitos entre uma nação e outra. A ignorância, um tem o conhecimento, o outro tem a ignorância. Um tem a prepotência. Eu faço, eu mando, eu determino. Eu exijo, tem que me obedecer. E é odiado. Temos que ter dó. Então nós temos que ter o bom senso. Cada um de nós tem a sua individualidade, sua experiência pessoal, não comparável a ninguém. Umas nos nutrem, outras nos acariciam e nos tornam amáveis e suaves, onde a afabilidade e a doçura serão marcas que deixaremos ao longo de nossa viagem por onde passarmos. Outras nos trazem tristezas e angústias que colocam em teste a nossa paciência, perseverança e fé. São aprendizados importantes que vamos adquirindo ao longo do caminho. Muitas vezes perdemos nosso verdadeiro valor, presos às ilusões que o mundo material nos mostra. Quando deixamos escapar a nossa verdadeira felicidade, trilharmos um caminho espiritual, desafiando valores, nos desapegando das coisas materiais, pois o que levaremos são apenas os compromissos cumpridos e a nossa evolução moral e espiritual, buscando a nossa evolução moral e espiritual. É isso que nós vamos levar daqui. É isso que nós vamos levar daqui. O que nós fizermos de bem, nós não podemos julgar. Não podemos julgar ninguém. Não podemos falar, esse cara aí está pedindo esmola é para comprar droga. Problema dele. Se o meu coração mandou eu dar, eu dou. Um dia um camarada chegou, doutor, ele chama todo mundo de doutor, me dá um dinheiro para tomar uma pinga, dei R$2. Não, mas para que você foi dar? Vai tomar pinga? Mas não é problema dele, ele pediu, ele foi honesto. Então é isso que nós temos que fazer, evolução. Da outra forma, um amigo meu me contou que ali na General Osório, que é sinaleiro lá, tem hora que é impossível você passar ali, estava aquele monte de carro, sou surdo e mudo, me ajude. O cara olhou e disse que esse cara é conversa. Abaixou o vidro da caminhonete. Amigo, você tem troco para 100? Tem, esse senhor. Surdo e mudo. Então, nossa evolução moral e espiritual, buscando, então, nessa evolução moral que nós estamos passando aqui na nossa viagem, nós temos que buscar a companhia de bons viajantes, com ideias semelhantes, sabendo que com o tempo e paciência, ajudaremos a mudar a consciência daqueles com os quais convivemos. As circunstâncias vividas nos deixam alguns presentes e vão embora. Procuremos desfrutar de tudo sem possuir nada. Ah, eu tenho uma fazenda. Você não tem nada. Eu não tenho nada, nem meu corpo é meu. Eu não possuo nada. Eu tenho um empréstimo que Deus me concedeu, que é o meu consultório, para eu fazer o bem, os aparelhos todos que eu tenho, para eu ajudar, para eu fazer o bem aos meus pacientes. Mas não são meus, são emprestados. Nós não possuímos nada. Então nós temos que desfrutar de tudo. Façamos com que a nossa jornada seja leve e feliz, como um viajante experiente que não se apega a nada, que possa, porventura, pesar a sua bagagem. Viver, meus irmãos, não é fácil, mas com a arte do saber viver, vencemos e procuramos. A vida nos ensina, que tem mais beleza o amor que surge das cinzas do ódio. Tem mais beleza o amor que surge das cinzas do ódio.
Passamos então pela infância, pela juventude, adolescência, a maturidade e a serenidade, onde tornamos mais sábios, ouvimos com serenidade, respondemos com sabedoria, aprendemos a ter amor em nossas decisões. Chega então o momento em que a nossa senha é anunciada. Está na hora da partida. Senha tal, Zé Roberto, Nilo vai embora. Então nós estamos chamados. Vamos retornar à nossa verdadeira vida, um novo recomeço, onde as ilusões terrenas não existem, onde o amor prevalece, nossa moeda verdadeira, o amor. O bem que fizemos, o que realmente renunciamos durante a nossa viagem aqui na Terra. A morte física é um dia que se deve viver intensamente, porque no momento da morte, você passa assim um primeiro minuto, você vê, opa, que o médico está tentando me reanimar, eu quero ficar, eu quero voltar. Passa aquele minuto, o segundo minuto, você já, não, eu tenho que morrer mesmo, não está na minha vez. O terceiro minuto, você passa um filme assim você vê toda a sua vida assim, ó. O que você fez de errado, o que você fez de bom. É onde, às vezes, muitas vezes, alguns vão ser, como o doutor Bezerra de Menezes foi recebido, com o pessoal batendo um lenço em branco para ele. E muitos são vaiados. Você é idiota, você perdeu a oportunidade, hein? Aí tal, o que adiantou você fazer o que você fez? Então nós temos que prestar atenção nisso. É um dia que deve se viver intensamente, pois estamos fora do cárcere, o nosso corpo. A liberdade voltou, a felicidade é grande. Aos que ficam choram. Lembram quando nasci? Todos sorriam com meu choro copioso. Hoje estou sorrindo, feliz. Missão cumprida. Cada um com seus méritos ou débitos alcançados durante a nossa viagem. Que o egoísmo, o orgulho, a vaidade e o materialismo desapareçam da terra e de nossos corações. Que a paz e a luz divina brilhem em nossas mentes até um dia que nós vamos nos encontrar no plano espiritual. E no dia da minha morte, eu já falei para minha mulher, eu não quero ninguém chorando. Você me dá um vinhozinho, uns quitutes, porque eu estou feliz. Nada de choro para quê, ué? É um novo recomeço. Nós estamos saindo daqui, porque lá nos países nórdicos, quais são os países nórdicos? A Finlândia, a Noruega, a Suécia, a Suíça. Hoje eu atendi um cara da Suécia, um sueco lá no meu consultório. E ele estava me falando, realmente, o pessoal quando morre, eles fazem uma festa, é engraçado, né? Eu falei, não é engraçado, não, eles estão certos. Está certo, é porque o cara está feliz, ele desencarcerou, ele saiu da cadeia do cárcere privado. Tem lá no livro do Evangelho, eu não sei se é no Evangelho ou no livro dos Espíritos. O preso fica feliz com o cárcere. O cara que está lá na cadeia está feliz lá dentro? Não está, ué. Ele quer sair, quer ter liberdade. Nós também, quando a gente vai, se nós tivermos a nossa conduta, aqueles compromissos que nós assumimos, nós cumprimos aqueles compromissos, nós vamos estar felizes, gente. E não adianta, todo mundo chora. Todo mundo quando morre, o cara é bom. Pode ser o maior vagabundo, mas ele é bom. O retorno assim, ué. Então, muita paz, que Deus abençoe a todos nós e que nós procuremos, durante a nossa viagem, ter mais sabedoria para falar, paciência para ouvir, serenidade nas atitudes e amor nas decisões.